Capítulo 2. Que comece a aventura. O vento gelado soprava com força, levantando a neve ao redor de Kael, mas o frio infernal não o incomodava. Ele seguia em frente, os pés marcando o solo coberto de gelo, enquanto sua mente fervilhava de pensamentos. A paisagem ao redor era desolada, mas não tanto quanto seu coração. Isso não deveria ter acontecido, pensou Kael, a mandíbula tensa. O vazio que o rodeava refletia a sensação amarga que tomava conta de seu peito. A imagem das chamas dançando violentas, destruindo sua casa, queimando tudo, ainda estava fresca. Ele sentia o calor da destruição, o desespero das vozes que não pôde salvar. Agora, estava ali, no frio absoluto, sem roupas, mas intacto, quando tudo o que realmente importava havia sido arrancado dele. O que sobrou para mim além disso, pensou, enquanto o eco da perda e da culpa reverbera em sua mente. Ele se perguntava se o destino tinha algo reservado para ele além da vingança. Vingança pela dor, pela perda, pela solidão que o assolava como o vento incessante daquele deserto congelante. O deserto congelante se estendia à frente de Kael, uma vastidão branca e sem fim. Apesar de sua imunidade ao frio, o ambiente hostil era um inimigo constante. O vento cortante, o gelo traiçoeiro sob seus pés descalços e a luz opaca do sol oculto pelas nuvens pesadas criavam uma atmosfera sufocante. Atravessar aquele terreno era uma tarefa solitária e silenciosa, com a única companhia sendo o farfalhar do vento e o ruído distante de criaturas que ele mal conseguia ver. De repente, uma sombra colossal se formou entre as neblinas geladas. Uma criatura emergiu, seu corpo feito de gelo maciço, brilhando como cristal. Um golem de gelo. Seus movimentos eram lentos, mas poderosos. Cada passo fazia o chão tremer, enquanto seus olhos brancos focavam em Kael com uma fúria primitiva. Sem hesitar, o golem atacou. Um punho gigantesco de gelo desceu sobre Kael, que mal teve tempo de desviar. O impacto fez o chão se abrir em uma cratera, o ar ao redor vibrando com a força do golpe. Kael tentou reagir, mas o segundo ataque foi certeiro. O punho de gelo o atingiu no peito, lançando-o vários metros pelo ar. Ao colidir com o chão, sentiu um impacto profundo nos ossos, como se fossem se partir. Por um momento, seu corpo hesitou. A dor era real, mas havia algo mais. Algo dentro dele reagiu. Seu corpo, mesmo após aquele golpe esmagador, começou a se adaptar. A aura invisível ao redor dele absorveu o impacto, ajustando-se. Ele se levantou com dificuldade, a respiração pesada, mas quando o golem avançou novamente, o próximo golpe não o afetou da mesma maneira. O impacto ainda o sacudiu, mas a dor já não era tão insuportável. Ele estava ficando mais resistente, mais forte. O que é isso? Pensou Kael, sentindo a mudança em si mesmo. Mas antes que pudesse refletir mais, outra ameaça surgiu. Um rugido profundo e animalesco ecoou pelo deserto, fazendo o chão tremer. Dos montes de neve e gelo, uma criatura gigantesca emergiu. Um Yeti, seus pelos brancos e grossos quase se camuflando com o ambiente, mas sua presença era avassaladora. Seus olhos vermelhos brilharam com uma fome selvagem. O golem recuou, como se reconhecesse a verdadeira força daquele monstro. Kael, ainda recuperando-se do ataque anterior, não teve tempo de reagir quando o Yeti avançou com uma velocidade impressionante para seu tamanho. O primeiro soco foi como um martelo. Ele foi jogado no ar novamente, sentindo cada costela protestar. O Yeti o seguiu, acertando golpes brutais em sequência. Cada ataque era como uma avalanche, implacável e imensamente poderoso. Cada vez que era jogado contra o chão, Kael sentia o sangue pulsar em seus ouvidos. Seu corpo doía, a respiração se tornava mais difícil. O Yeti não mostrava misericórdia, como se estivesse determinado a esmagar sua presa até o fim. Kael tentou resistir, mas parecia inútil. Ele estava sendo massacrado. Mas enquanto seu corpo sofria, algo dentro de Kael crescia. O frio implacável do deserto refletia o que ele estava se tornando. A cada golpe, as memórias dolorosas surgiam. Sua família. As chamas. O grito de dor de sua mãe. A impotência. Não de novo, pensou Kael, os olhos se apertando com fúria. O Yeti levantou a mão para mais um ataque, mas algo mudou. Kael, coberto de hematomas e sangue, levantou-se mais uma vez. Sua aura agora vibrava ao redor dele, invisível, mas palpável. Seu corpo se adaptava à força esmagadora do Yeti. Cada golpe o fortalecia, e cada segundo de dor alimentava sua raiva. O Yeti desceu a mão mais uma vez, mas dessa vez, Kael a segurou. Seus músculos se contraíram, e uma nova força emanou de seu corpo. Ele não estava mais apenas resistindo. Ele estava revidando. Com um grito estridente, Kael lançou o braço do Yeti para longe e saltou em sua direção. Seus punhos, antes frágeis em comparação ao monstro, agora eram como martelos, acertando o Yeti com uma força que parecia impossível. O chão tremeu quando Kael golpeou a criatura repetidamente, com a raiva fervendo dentro dele. Cada soco era carregado pela lembrança de sua perda, pela culpa, pela vingança que o consumia. O Yeti tentou se defender, mas estava claro que a luta havia virado. Kael, agora com uma força absurda, batia no monstro sem piedade, como se descarregasse todo o seu ódio naquela criatura. Com um último golpe devastador, o Yeti foi lançado contra uma montanha de gelo, seu corpo gigantesco desabando e criando uma avalanche. Kael, com o corpo ainda vibrando pela adrenalina e os punhos fechados, sentiu a respiração pesada, mas algo dentro dele pedia mais. Seus olhos, agora brilhando com uma intensidade feroz, voltaram-se para o golem de gelo que ainda se movia lentamente à distância. A criatura havia recuado diante da presença do Yeti, mas agora, com o monstro derrotado, ela não tinha para onde fugir.
Sem hesitar, Kael avançou. Seus pés afundavam na neve, mas ele não se importava. O frio infernal ao redor já não fazia sentido para ele. Cada passo o aproximava do golem, e a sensação de poder, de controle absoluto sobre a situação, crescia dentro de si. Ele não pensava mais nas memórias dolorosas que antes o sufocavam. A adrenalina da luta o dominava, e por um breve momento, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, o prazer. Quando o golem tentou levantar um de seus braços maciços, Kael foi mais rápido. Com um grito de pura fúria, ele saltou, desferindo um golpe certeiro no centro do peito da criatura. O impacto foi brutal. O golem se partiu em milhares de pedaços, estilhaços de gelo voando para todos os lados. Kael pousou de pé, observando os pedaços cristalinos caindo ao seu redor como uma chuva congelada. O golem, que antes era uma ameaça imponente, agora não passava de destroços espalhados pelo chão. Ele respirou fundo, e por um instante, tudo pareceu silencioso. O vazio que o consumia antes deu lugar a uma sensação de êxtase. A adrenalina correndo em suas veias, a sensação de vitória, e aquilo preenchia, afastando temporariamente a dor da perda e o desejo de vingança. Por breves momentos, ele se permitiu esquecer. Esquecer a tragédia, a solidão, a culpa. Eu posso vencer qualquer coisa, pensou Kael, com um sorriso amargo se formando em seus lábios. O poder que ele agora sentia era intoxicante, quase viciante. O vento gelado cortava a paisagem ao redor, mas para ele, só restava calma após a tempestade. Kael atravessou o limite do deserto congelado, adentrando uma nova região onde o clima era menos severo, mas ainda frio. Ele passou por pequenos vilarejos espalhados pelas planícies e colinas ao redor de Ingracia, onde começou a colher informações sobre a capital real. Esses vilarejos, simples e rústicos, eram habitados por camponeses que mal tinham conhecimento das políticas e das tramas complexas que envolviam a grande cidade. As construções eram feitas de madeira e pedras brutas, com chaminés sempre soltando fumaça devido ao frio persistente. As ruas de terra batida eram quase desertas, exceto por alguns poucos comerciantes ambulantes e crianças correndo para longe ao avistar o estranho silencioso que era Kael. Os aldeões, cautelosos, ofereciam poucas informações. Muitos deles pareciam intimidados pela presença de Kael, sua aura fria e impenetrável causando desconforto. Mesmo assim, ele conseguiu ouvir sobre a grande cidade de Ingracia, uma metrópole protegida por uma enorme muralha e repleta de segredos. As informações que conseguiu eram suficientes para entender que a capital estava cercada por um forte sistema de segurança, com verificações rigorosas nos portões e soldados prontos para lidar com qualquer ameaça ou intruso. Mesmo aventureiros, que passavam com maior facilidade, eram submetidos a inspeções. À medida que se aproximava mais da capital, Kael começou a observar uma mudança gradual na paisagem. Os vilarejos se tornavam mais estruturados, com casas de tijolos e pequenas estalagens para acolher viajantes e comerciantes. Estalagens como a Lamparina do Norte ofereciam calor e abrigo aos aventureiros que passavam por ali, e Kael, ainda em sua jornada de coleta de informações, passava pelas tavernas e mercados, ouvindo conversas e rumores sobre Ingracia. Finalmente, o horizonte revelou as muralhas imponentes da capital. Ingracia era tudo o que os rumores diziam e mais. Sua vastidão era impressionante, com edifícios que se erguiam como colossos, construídos em pedra e madeira, cada um com pelo menos 5 andares de altura. A cidade era dividida em 4 distritos, o comercial, o turístico, o de produção e o residencial. No centro, como uma joia incrustada em uma coroa de pedra, estava o grande castelo branco cercado por um lago cristalino, com 4 pontes que se estendiam até os principais acessos da cidade. Tudo era organizado, como se o próprio layout da cidade fosse uma demonstração de força e ordem militar. Kael, no entanto, não estava interessado na beleza ou no planejamento urbano de Ingracia. Seu foco estava nos desafios que viriam e nas oportunidades para alcançar seu objetivo. Mesmo ao atravessar os portões da cidade, passando pelas verificações com facilidade, ele sentia o contraste entre a tranquilidade aparente do ambiente e a fervilhante energia que corria por suas veias. Cada distrito tinha sua própria vibração, com o distrito comercial sendo mais movimentado, cheio de mercadores e vendedores ambulantes gritando sobre suas mercadorias, enquanto o distrito turístico ostentava praças cheias de artistas e teatros lotados. Atravessar o deserto congelado havia mudado Kael, tanto física quanto emocionalmente. Ele agora estava preparado para enfrentar os perigos e as intrigas de Ingracia, mas ao mesmo tempo, sentia que parte de sua humanidade havia se perdido no processo. As memórias de sua família e de sua vida anterior estavam se esvaindo lentamente, substituídas pela frieza emocional que o fortalecera no deserto. Enquanto caminhava pelas ruas de pedra, cercado por aristocratas e aventureiros, ele se sentia distante daquele mundo. Ingracia, com sua cultura avançada e suas pomposas demonstrações de riqueza, era uma cidade onde a nobreza e a realeza ignoravam a verdadeira realidade que cercava o mundo. Nobres arrogantes, que mal entendiam o preço do poder, passavam por ele com desprezo, sem perceber a sombra da vingança que o acompanhava. Kael tinha uma aparência impressionante, seu corpo bem definido e musculoso, lembrando um guerreiro endurecido pela sobrevivência. Seu rosto, limpo e sem barba, mostrava olhos frios e determinados, revelando a intensidade de sua jornada. Ele usava vestes de pele grossa de criaturas que caçou no deserto congelado, protegendo das condições adversas. As roupas eram reforçadas com escamas de dracos de gelo, resistentes e reluzentes, cobrindo partes do seu peito e braços. Nos ombros, carregava ombreiras feitas com os chifres de um yeti, símbolo de sua vitória sobre a criatura imensa. Na cintura, pendiam garras afiadas de vermes de gelo gigantes e um colar feito de dentes de lobos espectrais, ambos troféus raros de adversários poderosos que ele enfrentou.
Em suas costas, uma pele prateada e espessa, retirada de um golem de gelo derrotado, cobria parte de suas vestes, servindo como um manto que ele trazia como sinal de seus feitos no deserto. Kael sabia que, para alcançar seus objetivos, teria que se adaptar novamente, desta vez, à política e às intrigas da capital. Mas ele já estava acostumado a se transformar, a se endurecer contra qualquer adversidade. Afinal, aquele era o fardo de sua jornada, e ele o carregaria sem hesitação. Kael caminhava pelas movimentadas ruas de um vilarejo nos arredores de Ingracia, chamando a atenção com suas vestes e troféus incomuns. Seus olhos vagavam, observando as pessoas e a arquitetura, enquanto os comerciantes gritavam suas ofertas nas barracas ao redor. Foi então que um homem alto, de aparência refinada e sorriso astuto, aproximou-se. Vestido com roupas de seda azul escuro, adornadas com joias discretas, ele parecia ser alguém influente. Saudações, viajante, disse o homem, sua voz suave e persuasiva. Eu me chamo Lorik Trevalian, um humilde comerciante, ou pelo menos, gosto de pensar assim. Kael apenas observou em silêncio, notando como os olhos de Lorik analisavam cada detalhe de seus troféus. Vejo que você carrega itens fascinantes, continuou Lorik, aproximando-se um pouco mais. Essas peles, essas garras e raridades que, devo dizer, não vejo todos os dias. Sou alguém que valoriza esse tipo de exclusividade. Talvez possamos fazer negócios? Não estou vendendo, disse Kael, com uma expressão fria. Lorik ergueu as mãos em um gesto pacificador, o sorriso nunca desaparecendo de seu rosto. Entendo, entendo. Não precisa ser agora. Mas veja, e você está em Ingracia, um lugar onde esses troféus valem mais do que apenas serem exibidos. Podem garantir acesso a riquezas e conhecimento. Posso oferecer um valor justo por eles, e quem sabe, ajudar você a se adequar ao ambiente. Kael permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos analisando o homem à sua frente. Adapte-se ou seja destruído, como dizem nas cidades grandes, respondeu Lorik, inclinando a cabeça. Você parece um homem forte, mas até mesmo os mais poderosos precisam aprender as regras daqui. Deixe-me ajudá-lo, posso te orientar. Vestes adequadas, informações úteis sobre a cidade e, claro, a guilda de aventureiros. Com seus talentos, você se daria muito bem lá. Guilda de aventureiros? Perguntou Kael, agora com um toque de interesse em sua voz. Sim. A guilda de aventureiros é o caminho para conseguir uma identidade formal, além de contratos e missões lucrativas. E, confie em mim, alguém como você, com essas habilidades, passaria fácil no teste de aptidão. Eles sempre precisam de gente habilidosa, especialmente alguém com troféus como esses. Kael olhou para as garras e chifres que carregava. Você quer comprar? Disse Kael. Ah, sim. Quero, sim, respondeu Lorik, com um brilho nos olhos. Posso lhe pagar bem por esses itens, e além disso, vou garantir que tenha roupas decentes para se misturar por aqui. Considero isso um investimento em nossa futura parceria. Quanto? Perguntou Kael, seu tom direto. Ah, discutiremos isso em minha loja. Mas confie em mim, será uma quantia justa, respondeu Lorik, com um sorriso. E, em troca, lhe apresentarei a guilda e farei com que você tenha tudo de que precisa para sobreviver aqui, meu amigo. Kael encarou o comerciante por alguns segundos, antes de assentir levemente. Vamos. Excelente, exclamou Lorik, com entusiasmo controlado. Prometo que este será o começo de uma grande e frutífera jornada, meu caro. O comerciante Lorik caminhava ao lado de Kael pelas ruas movimentadas, com uma sacola pesada de ouro em mãos. Depois de uma breve negociação, Kael aceitou a quantia em troca dos troféus raros que carregava. O brilho do ouro não parecia impressionar o guerreiro, mas a quantidade era suficiente para que ele pudesse se equipar com o que realmente importava. Ao chegar em uma loja de armas, Lorik observava com interesse enquanto Kael selecionava cuidadosamente seu novo arsenal. Espadas de lâmina larga, afiadas e equilibradas. Machadinhas de arremesso, pequenas, mas letais. Uma lança resistente, projetada para ataques rápidos e mortais. Além disso, ele escolheu bastões e armas improvisadas, todas de alta qualidade. O comerciante ficou surpreso quando Kael dispensou qualquer armadura. Você não quer nem ao menos uma cota de malha? Perguntou Lorik, observando os peitorais e placas de metal nas prateleiras. Minha pele é mais forte que tudo isso, respondeu Kael, sua voz firme, enquanto inspecionava uma espada curta. Lorik apenas sorriu, impressionado. Confesso que não duvido. Esses troféus não mentem. Com o ouro bem gasto, Kael também adquiriu algumas roupas mais adequadas para a cidade. Trajes simples, mas funcionais, que permitiriam a ele se misturar melhor sem perder o estilo prático que tanto prezava. Depois de uma rápida parada em uma pousada discreta, Kael deixou suas novas armas e pertences guardados no quarto reservado, já preparado para seguir o próximo passo de sua jornada. Antes de sair, Lorik se aproximou mais uma vez. A Guilda dos Aventureiros não fica longe daqui. Eles são o coração da cidade para pessoas como nós ou como você. Tenho certeza de que será uma caminhada interessante para você. Kael assentiu e partiu em direção à Guilda dos Aventureiros, com os sons da cidade grande ecoando ao seu redor. Ele sabia que aquele era apenas o começo de algo maior. Kael entrou na Guilda dos Aventureiros, e o simples ato de abrir a porta foi o suficiente para que todos os olhares voltassem para ele. O ambiente, normalmente agitado com conversas e o som de copos e pratos, ficou silencioso por um momento. O contraste entre ele e os outros aventureiros era gritante.
Enquanto muitos ali vestiam trajes de couro reforçado, cotas de malha ou mantos pesados, Kael, com seu corpo definido e traje simples, chamava atenção pela força física e pela frieza em sua expressão. Seu olhar frio e impassível, combinado com sua presença imponente, transmitia um ar de medo e respeito. Os aventureiros mais próximos trocaram olhares, incertos de como reagir àquela figura. Mesmo sem dizer uma palavra, Kael deixava claro que não estava ali para brincadeiras. Um atendente da guilda, visivelmente nervoso, se aproximou. Posso ajudá-lo? Ele mal conseguia esconder o nervosismo em sua voz. Estou aqui para o teste, respondeu Kael, sua voz grave ecoando no salão silencioso. Levado até a área de avaliação, Kael encarou os examinadores, que pareciam céticos no início. O teste começou com uma série de desafios físicos. O primeiro era de força, onde ele deveria erguer uma pedra gigante usada para medir a capacidade de carga. Kael a levantou como se fosse uma mera rocha de rio, quebrando o recorde da guilda ao levantar quase o dobro do peso registrado anteriormente. Murmúrios encheram o espaço. A seguir, o teste de resistência. Ele precisaria correr por uma longa distância enquanto carregava peso extra. Mais uma vez, Kael superou as expectativas. Ao final da corrida, não demonstrava cansaço, e os avaliadores apenas anotavam os resultados, sem saber como reagir. O teste de velocidade não foi diferente. Kael se moveu com uma rapidez incomum para alguém de seu tamanho e musculatura, batendo facilmente o recorde anterior. Sua precisão e reflexos nos testes de combate corpo a corpo também foram impressionantes, deixando os examinadores boquiabertos. Ele desviava de ataques simulados com facilidade, e cada movimento parecia perfeitamente calculado. No entanto, quando chegou o momento de avaliar sua quantidade de mana, o resultado foi inesperado. O cristal que mediria sua energia mágica permaneceu opaco. 0 mana. Os examinadores trocaram olhares confusos, pois nunca haviam visto alguém tão poderoso sem nenhuma energia mágica. Mesmo assim, os relatos das criaturas que ele enfrentou no deserto congelado, somados à recomendação direta de Lorik, garantiram sua credibilidade. Os avaliadores conversaram rapidamente entre si antes de voltarem para Kael. Com base em seus resultados, força física, resistência, velocidade, reflexos e, claro, os relatos sobre as bestas que enfrentou e decidimos colocá-lo diretamente no ranking, disse um dos avaliadores, ainda um pouco perplexo. Mesmo sem mana, sua capacidade de sobrevivência e combate é extraordinária. Kael apenas assentiu, sem demonstrar surpresa ou satisfação. Para ele, aquilo era apenas mais um passo em sua jornada. Soar da trombeta se inicia a batalha. Tenho os olhos de um Deus e eu posso ver que agora